E aí pessoal, tudo bem? É um prazer vocês estarem aqui com a gente de novo, aqui é o Giga Pontes e hoje vamos falar um pouquinho sobre composição. Olha, por mais que a tecnologia das câmeras tenha avançado através do tempo, por mais que você tenha assunto informando sobre fotografia, falando sobre foto, configurações automáticas, celulares avançados, câmeras avançadas, tudo isso hoje que nós temos em nossas mãos relacionado à fotografia, nada disso vai valer se realmente você não aprender as técnicas fotográficas, se você não adquirir conhecimento sobre fotografia. Então a composição ela é uma das chaves de você fazer uma boa foto. Saber escolher as configurações da câmera é muito importante. É importante, você vai decidir o que você vai usar, como abertura, velocidade e tal. Mas se você não souber usar, por exemplo, regras como regra do terço, enquadramento e por aí vai, que está relacionado à fotografia, não adianta nada. A sua foto não vai ser atraente. Assim como nós gostamos de coisa atraente em tudo que vemos, na fotografia, naquilo que nós vemos ali na sua foto, no que você vai fotografar, não é diferente. Por isso é importante você ter uma boa composição, você saber entender quais são as regras da composição que são fundamentais para se ter uma boa foto, uma foto bem feita. E qual é o objetivo da composição? O objetivo dela é influenciar aquilo que você quer que a pessoa que veja a sua foto, o olhar dela seja levado. A composição é que vai ajudar com que aquilo que você quer destacar na sua foto seja levado ao olhar da pessoa, aquele que está vendo a foto sua. Por isso que a composição é importante. Aí que entra linhas, os princípios de linhas, os princípios de direcionar o olhar do espectador para o assunto que você quer mais chamar a atenção. Perceberam então como a composição é importante na sua foto? Por mais que você tenha uma super máquina aí na sua mão, um super celular aí, sem a composição não é nada. Vamos ver agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre quais são essas regras e como que você pode usá-la na sua fotografia. Antes, vamos falar, são muitas técnicas relacionadas à composição. Vou citar apenas algumas delas aqui, tá bom, pessoal? Mas essas que eu vou mencionar, pode dizer que são as mais importantes, que você vai perceber em todo lugar, que você vai notar que é o que a maioria das pessoas mencionam para se fazer uma foto bem feita. Vamos falar um pouquinho sobre as regras do terço, vamos falar um pouquinho sobre cor e contraste, vamos falar um pouquinho sobre preenchimento de quadro. O que é isso, né? Preenchimento de quadro. Vamos falar um pouquinho sobre linhas de condução e formas, vamos falar isso também. Equilíbrio da simetria, simetria e assimetria. Já ouviu falar sobre isso na fotografia? Então hoje você vai aprender um pouco mais sobre isso. Vamos falar também sobre profundidades e camadas, linhas. Olha quanta coisa relacionada à composição da fotografia. Então fique bem atento, porque nós vamos falar, vamos mostrar, que é muito importante, né? Como essas técnicas da composição vai ajudar muito você a fazer uma foto excelente. Aquela foto que todo mundo vai olhar, puxa vida, que foto legal, que foto bem feita. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos falar aqui é um pouquinho sobre a simplificar. Simplificar na fotografia ou na composição, usar a composição da simplicidade na fotografia, ela é muito legal. Por quê? O menos, né, é mais. Já ouviu falar sobre isso, né? Quanto menos informação, é mais. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, vamos ilustrar aqui com uma mesa, né? Pense numa mesa toda bagunçada. Você está vendo aí? Uma mesa toda bagunçada, com tudo jogado em cima e tal. Ali, tem alguma coisa que destaca no olhar? Não. O que destaca ali é a bagunça em si, não é mesmo? O que está destacando aí nessa mesa é toda essa bagunça em cima dela. Como que a gente vai poder usar aí a técnica da composição da simplicidade? Então, o que nós vamos fazer nessa mesa? A melhor maneira é arrumar essa mesa aí e deixar de uma maneira bem organizada e de maneira bem simples. Vamos deixar menos objetos possíveis e que vai ser direcionado o seu olhar. Então olha a mesa agora
com a técnica da simplicidade, ela fica bem mais agradável de se ver, não é mesmo? E isso pode e deve ser aplicado na sua fotografia também. A técnica da simplicidade. Quando falamos que o menos é mais, isso quer dizer o seguinte, porque quando você coloca muita coisa, a gente pode chamar que essas coisas, esses elementos que estão na sua fotografia, ela pode estar roubando a cena. Olha que coisa, né? Então coloca muita coisa ali na sua foto, ela vai estar roubando o assunto principal. Os holofotes não vão estar direcionados da maneira correta. Por isso que é importante você destacar pela simplicidade na fotografia aquilo que você quer mostrar, tá bom? Então se chama técnica de simplicidade, menos é mais. Quanto mais cedo os espectadores seus, aquela pessoa que está olhando a sua foto, conseguir determinar o ponto principal da sua imagem, você conseguiu atingir a técnica da simplicidade, quando o menos é mais. Então lembre disso, né? Você quer que rapidamente a pessoa que viu a sua foto, ela tenha o seu olhar direcionado ao assunto principal. Lembre disso, o menos é mais. Quanto menos informação na foto, você vai conseguir direcionar mais rapidamente a pessoa para o assunto principal. Vamos falar agora sobre a técnica de preencher o quadro. O que significa isso, né? Preencher o quadro. Olha, quando você olha numa foto e aquela foto, ela diretamente, automaticamente já tem o assunto que você deseja. Na hora, você já olhou nela, ela já tem um assunto que você deseja. Pense numa foto de um olhar. Tá vendo aí? Olha essa foto do olhar aí. Não tem como você... Não tem nada para distrair a sua atenção ali. Automaticamente esse quadro, essa foto preenchida com o olhar, pronto, ali está o assunto principal. Então é uma técnica muito usada na composição, que é o preenchimento de quadro. Isso permite que a ação ou a atenção principal caia no assunto. Não tem como. Uma expressão facial, por exemplo. É muito usado isso em técnicas quando quer destacar, por exemplo, um objeto. Tem uma pessoa ali na foto, modelo na foto. O que eles vão fazer? O corte que ele vai usar, a maneira que ele vai cortar a foto, vai ser cortada a fotografia, ela vai preencher o quadro principal, ela vai preencher o que a pessoa quer destacar, o produto que ela quer destacar. Voltando para a história do modelo aí, ó, você quer destacar um sorriso. Uma foto, por exemplo, que a pessoa quer destacar o batom. O que vai fazer? Vai destacar um monte de coisa? Não, ela vai preencher o quadro com o sorriso da pessoa com o batom, com a modelo ali com o batom. Quer destacar, quer fazer uma foto de uma gravata, um modelo com uma gravata. Como é que ele vai fazer essa foto? Muito mais fácil ele preencher o quadro com, né, mesmo no modelo, a gravata. Então isso é uma técnica muito usada também na composição, quando o que você quer dizer, é facilmente percebida. Aquilo que você quer destacar está ali, né? Automaticamente você olhou a foto, já destacou. Então isso é usado na composição para vender muito produto. É muito usado na venda de produto. Então ela pode ser feita tanto na hora que você fotografa, né, o preenchimento do quadro, ela pode ser feita de duas maneiras. É bem interessante isso aí. Você pode usar tanto na hora que você já tirou a foto preenchendo o quadro, ou você pode usar o preenchimento de quadro na pós-produção. Você pode fazer um recorte naquilo que você deseja. Mas tome um cuidado, viu? Aqui vale um lembrete. Quando você for usar a técnica da composição de preenchimento do quadro no pós-produção, tome muito cuidado com a qualidade da sua fotografia, porque assim que você recortar essa fotografia, ela vai perder em muito a qualidade. Tome cuidado então a forma que você está tirando a foto ali. Você tem que tirar a foto numa altíssima resolução quando você for fazer esse recorte aí para preencher o quadro, tá bom? Mas use também essa técnica, a técnica de preenchimento de quadro. Pode ter certeza que aí você vai direcionar rapidamente também o olhar daquela pessoa, da pessoa que está olhando a sua foto, ok? Falando um pouco agora sobre regra dos terços. A regra dos terços ela é bem conhecida no mundo fotográfico. Se você alguma vez leu
né, alguma coisa, ou viu algum vídeo sobre fotografia, é muito provável que você já tenha ouvido falar da regra dos terços. Mas se não ouviu, a gente vai deixar aqui de uma maneira bem simples e explicar para você o que significa a regra dos terços. Imagine a sua tela, né, que você está vendo a gente agora aqui. Tenta imaginar essa tela com grades. Isso. Então vamos mostrar e vamos ilustrar para você essa regra dos terços. Então, na verdade, são linhas, né, na horizontal e na vertical. Tá ok? Não é isso que você está vendo aí? O que acontece agora? Aonde que se posiciona, o que está relacionado, como significa, como a gente pode usar de maneira positiva a regra dos terços? Olha, onde as linhas se cruzam, onde a gente está vendo as linhas se cruzarem aí nessa imagem, elas na verdade são os pontos de ouro que a gente chama na regra dos terços. Aí o que acontece? A gente vai enquadrar, né, aquilo que nós desejamos, não vamos centralizar. Ela não pode ser centralizada a imagem. Ela tem que ser colocado, o ponto principal que você quer destacar, ela tem que ser colocado nesses pontos de ouros, aonde as linhas se cruzam. Entendeu? Essa é as regras do terço, é a regra do terço. É a técnica usada para colocar o assunto nesses pontos aonde as linhas se cruzam. Por que se faz isso, né? A gente faz isso para que a imagem fique mais agradável. Por isso que a gente usa a regra do terço. Assim, a composição ela fica mais bonita, ela fica mais agradável, ela chama mais atenção. Passe a notar a partir de agora como que são feitas as fotos de profissionais. Os profissionais praticamente usam em todas as suas fotos a regra do terço. Quase todas, né? Algumas vezes pode usar outros métodos de composição, mas na maioria das vezes é se pensado na regra dos terços quando a gente vai fazer uma foto. Você quer destacar uma pessoa, um olhar? Normalmente a gente acaba usando a regra dos terços nessa foto aí. Assim, a foto vai ficar muito mais agradável ao nosso olhar. Falando um pouco sobre a regra do terço e onde posicionar aí o objeto ou pessoa que você quer fotografar, é muito importante você pensar na modo em que lemos as coisas. Vamos ver? Por exemplo, quando a gente vai ler um livro, o que a gente faz? Da esquerda para a direita, não é isso? Então lembre bem, como que você quer posicionar o seu objeto. Lembre que a pessoa vai ler essa foto sua. Isso é natural, é na mente do ser humano, ela vai ler essa foto. Então ela vai ler sempre da esquerda para a direita. Só que a gente tem que tomar cuidado algumas vezes relacionado à questão da esquerda para a direita. A gente diz que na fotografia, quando a gente está lendo essa fotografia, que a pessoa está olhando para o passado. Tá vendo? Por quê? Ela está olhando para trás. Da direita, né? Da direita para a esquerda. Ela está olhando para trás. Então significa que ela está olhando para o passado. Então remete a coisas do passado, lembranças do passado. Agora quando você pega essa mesma pessoa e põe ela olhando para frente, significa algo que ela está esperando, algo que ela está aguardando, é o futuro. Então na leitura da fotografia e usando as regras do terço, tome muito cuidado nesses detalhes aí, é muito importante. Outra coisa também na regra do terço, você quer fotografar uma paisagem. O que você faz? Você coloca a paisagem bem centralizada? Não seria o correto. Ficaria uma fotografia monótona e que não chamaria nenhuma atenção daquela pessoa que está vendo a sua foto. Quando você usa a regra do terço também na fotografia, por exemplo, de paisagem, procure usar os pontos ou abaixo ou acima da regra do terço, das linhas, né? As linhas da regra do terço, ou embaixo ou acima. Vamos lá. Como que a gente vai ilustrar? Vamos ilustrar com a foto da praia, por exemplo. É muito usado a regra do terço numa foto da praia. Você pode perceber, ou você tem que destacar mais o céu ou mais a areia, por exemplo. Se você deixar a foto bem no meio, ela passa a ser uma foto sem graça. Tá bom? Então faça isso, procure usar as regras do terço na sua composição. Lembre, vai mostrar criatividade, vai mostrar uma forte composição, vai mostrar um aspecto diferenciado. Então isso é uma técnica muito usada por grandes profissionais. E agora você também pode fazer um bom uso.
as regras dos terços. Olha, nós temos uma vantagem nos dias de hoje. O que é? As câmeras novas e os celulares novos, pode perceber aí, se você for olhar nas configurações, ela já tem essas linhas das regras do terço. Procure no seu equipamento, você vai perceber que lá no seu equipamento tem aí as linhas que ajudam você a usar a regra do terço. Então faça bom uso, faça grandes imagens, imagens que se destacam, imagens com boa composição, usando a regra do terço. Essa dica aí é muito valiosa, hein? Então faça bom uso dela, você vai ver que a sua foto vai passar a destacar muito mais aí, tá bem? Vamos falar agora sobre o enquadramento. Enquadramento é uma técnica que envolve o uso de adição de imagens. Você vai usar outros elementos, adição de elementos na sua imagem. Vamos voltar de novo para o quadro ou para a foto da praia? Você quer destacar um pôr do sol. Algumas vezes você simplesmente ir lá e tirar um pôr do sol lá geral, mas pode também ficar sem graça, não é verdade? Mesmo você usando a regra do terço. Agora procure se afastar um pouco mais, achar uma árvore ou uma flor como sendo uma moldura para o seu quadro. Vamos mostrar agora aí algumas imagens bem interessantes que foi usado um enquadramento, né? Ou quadro, né? Usou alguma coisa como moldura. Nós vamos ver várias imagens aí que vai te ajudar a entender. Por que é importante na composição? Porque o enquadramento também ajuda a direcionar o olhar daquela pessoa que está vendo a sua foto. Por isso que ele é muito usado na fotografia, o enquadramento. Porque dependendo como você usa aí, o que você usa como sendo, né, a sua moldura, ela vai destacar ainda mais o produto, né? Primeiro plano, segundo plano, então vai depender muito do que você usar. E tome cuidado com aquilo que você vai usar no seu enquadramento não se destaque mais do que aquilo que você quer mostrar na sua foto. Tome muito cuidado, porque algumas vezes a pessoa, né, acaba usando uma coisa que chama mais atenção no primeiro plano do que aquilo que ela quer destacar. Entendeu? Então tome muito cuidado com isso, né, no seu enquadramento. Assim, se você usar de maneira correta na composição o enquadramento, pode ter certeza que você vai criar uma imagem esteticamente muito agradável aos olhos das pessoas. É muito usada essa técnica aí para a gente poder destacar um objeto ou uma pessoa. Então use aí, né, na composição o enquadramento. Vamos falar agora um pouco sobre a questão de contraste nas fotos. Quando falamos de contraste, falamos de cores. Então é importante você fazer um bom uso do contraste, de boas cores. As cores, elas influenciam muito naquilo que você quer passar ou que você quer mostrar para a pessoa também. Ela ajuda muito na questão da composição. Lembra que a gente teve uma aula que falou um pouquinho sobre cores? Se você ainda não viu, a gente vai deixar aqui o link para você ir lá. A gente falou um pouquinho sobre cores lá. Cada cor, como que ela influencia, né? Que mensagem uma cor pode passar. Mas vamos falar agora um pouco sobre diretamente usar a cor e o contraste nas nossas fotografias, na questão de composição, e onde que você quer destacar o olhar daquele que está vendo, está lendo a sua foto, tá bom? Então, para criar fotografias bem legais, é importantíssimo você fazer o uso das cores nela. Porque as cores ajudam até mesmo a fazer fotos criativas, né? Já percebeu quando a pessoa quer fazer uma foto criativa, ela mexe muito na cor? Algumas vezes a foto é simples, mas ela vai lá, usa as cores, ou deixa preto e branco, ou deixa bem com bastante contraste, né? Aí o que ela quer? Ela quer passar alguma coisa por meio da cor na foto, que a foto é normal. Não é uma foto tão complexa, mas é uma foto normal que ele usou as cores. Pode deixar mais bonita, ela pode deixar uma foto mais triste, e tudo isso está relacionado à cor. Como nós estamos usando bastante exemplos aqui, nós vamos usar um exemplo agora que tomara que você esteja vendo esse vídeo aí na hora que você está comendo, tá bom? Ou que você esteja com fome. Você pode comparar o que você está comendo com o que a gente vai comparar aqui, ou vai ser de alegria ou vai ser de tristeza. Ou se você não comeu ainda, desculpa aí, mas é o que a gente vai usar como ilustração, tá bom? Dá uma olhada nessa pizza aí. O que vocês acharam dessa pizza? Bonito, né? Quantas cores,
quanto contraste nessa foto. Podemos dizer então que o uso da cor na composição ela é muito importante e torna uma fotografia muito atraente. Então faça bom uso das cores na sua foto. Ela pode passar muita mensagem. Quando a gente fala um pouquinho sobre a questão de usar as cores mais frias, né? Cores mais tristes, a gente está falando isso porque você pode tomar cuidado. Imagine se você quer passar uma mensagem alegre e você acaba usando esses tipos de cores, né? Que vai trazer tristeza para sua foto ou melancolia. Então não vai bater, não é mesmo? Essa composição aí não está muito batendo. Então tome cuidado. Pode brincar muito com a questão da cor, na temperatura da cor também. Você pode fazer isso. Você pode isolar algumas vezes uma cor. Já viu isso em fotografia? Isolar uma cor apenas para que você possa destacar o ponto principal, aquilo que você quer que a pessoa olhe diretamente. É usado também na composição. O contraste pode ser usado na questão de destacar o assunto. Basta você preencher o quadro aí que você está fotografando com cores claras e vivas. Ao contrário também pode acontecer. Se você usar cores opacas, cores tristes, você pode fazer com que passe uma certa emoção naquilo que você está fotografando, tá bom? A sépia e a preto e branco, elas podem revelar texturas, sabia disso? A sépia e o preto e branco podem revelar texturas, camadas na sua foto. Pode notar que grandes fotógrafos usaram muito preto e branco para mostrar, usar o contraste do preto com o branco para mostrar textura, né? Profundidade, camadas. Mas preto e branco dá para fazer isso? Dá. Olha essas fotos aí. Você está percebendo que realmente você consegue ver muito contraste nessas fotos. Então, olha, a cor ou a falta dela, ela é muito interessante. Então, faça a opção correta. Quando você for fotografar e usar as cores, use a opção correta, hein? Vamos repetir isso aí, porque é importante. Porque dependendo da cor que você usar, você pode estar passando a mensagem errada. Olha, então você pode passar a mensagem errada dependendo da cor que você está usando e aquilo que você quer que a pessoa entenda na sua fotografia. Então vamos fazer a maneira correta de usar as cores? Procure então aprender um pouco mais sobre essa questão aí, que cor usar, aonde usar. A gente pode até mais para frente fazer uma aula só específica sobre cada cor e explicando o que cada cor pode ser usada, como cada cor pode ser usada. Tem um detalhe aí na questão das cores que eu gostaria muito de destacar aqui agora para vocês. A cor, ela é muito perigosa, que ela pode destacar um ponto errado. Vamos ilustrar? Olha essa foto aí. Perceba que o nosso olhar, quase que de maneira imperceptível, o seu olhar é levado para o fundo lá. Por quê? Tá vendo aquele extintor vermelho ali? Você já viu, já tinha visto ele. O que acontece? O nosso olho, ele tem essa tendência de destacar cores fortes, cores vivas, amarelo, vermelho, assim como aconteceu no caso da pizza, que você acabou de ver. Então, você deve tomar muito cuidado com respeito ao que cores que tem na sua fotografia. Como agora o caso ruim que nós vimos aqui do extintor. O nosso olhar praticamente vai diretamente para lá e acaba tirando o foco daquilo que você quer como assunto principal. Então, esse é um detalhe que eu gosto de mencionar, porque vale a pena você ter isso em mente quando você for fazer essas fotografias. A cor, ela pode ser para o lado bom como para o lado ruim também, tá bem? Então é isso aí. Adicione cores à sua fotografia, mas da maneira correta. Vamos falar agora um pouquinho sobre linhas de condução e formas. O que é isso, né? Formas, linha de condução. Quando falamos sobre linhas, nós falamos um pouco sobre a regra do terço, não é isso? Não é essa linha da regra do terço que nós vamos falar agora. São linhas de condução. O que é isso? São linhas
que vai levar ou vai atrair o seu olhar para o seu ponto principal, para o objeto que você quer destacar. Como que funciona isso? Pense agora numa ponte. Melhor, vamos ver uma ponte aqui agora. Tá vendo essa ponte? Olha, ela tem linhas. Agora imagine essa ponte, ela sendo usada na fotografia para indicar aonde você quer olhar. É como se fosse uma seta natural ali na fotografia. Agora notem uma cena aqui que nós vamos pôr, uma foto com uma modelo no meio dessa ponte aí, ó. Tá vendo? Percebeu que a ponte ela foi usada como uma linha condutora? É isso que funciona. Assim como guias, setas e por aí vai. São são linhas que levam aonde você quer que a pessoa chegue na sua imagem. Aí vai mais uma ressalta. Tome cuidado, que linhas também pode distrair do objeto principal. Use as linhas ao seu favor. Então, dependendo como você colocar as linhas na sua fotografia, vai conduzir o olhar do seu espectador para a sua foto, sendo elementos perfeitos para conduzir a imagem aonde você quer que a pessoa olhe na sua imagem. São chamados de pontos de interesse. Então, estradas, pontes, corredores, tudo isso são ótimos para usar como linha para direcionar o olhar da pessoa. Use de maneira certa para que potencialize o olhar da pessoa aonde você deseja. Essas linhas e enquadramentos. Linhas e formas. Então, use as linhas e as formas a seu favor também. Você vai encontrar, né, no seu dia a dia aí, formas, linhas e formas no seu dia a dia. Onde que você vê isso? Em arquitetura, em composição, como por exemplo em objetos. Se você acha que isso vai te ajudar a direcionar o olhar daquilo que você está fotografando, pode usar. Use. Olhe isso daí como sendo também uma maneira de direcionar a pessoa aquilo que você deseja. Então use a seu favor essas linhas, essas formas. Triângulos, por exemplo, tente adicionar um aspecto estético às suas fotos. Também pode ajudar muito. Movimente-se, procure se movimentar. O movimento do objeto que tem linhas que vai te ajudar a direcionar o seu olhar para o ponto principal. Então, as linhas e também as formas que você usa ajudam muito na composição e em destacar aquilo que você deseja. Faça bom uso das linhas e formas que vai realmente ajudar muito na composição e vai fazer muito bem, vai deixar sua foto muito melhor do que você imagina. Vamos falar um pouquinho agora sobre simetria e assimetria. Olha, é muito usado isso. É usado em layouts, é usado em ilustrações, é usado em livros, logotipos, é usado também na arquitetura, nas roupas e na fotografia. Então é muito importante na questão da composição essa parte da simetria e da assimetria. Mas o que é assimetria? Vamos falar um pouquinho sobre a assimetria primeiro. Olha, vamos ilustrar como estamos fazendo? Imagine você chegando aí agora no seu quarto ou na sua casa e você olha o quadro. Como está o quadro? Está torto? Levemente torto? Por que isso incomoda você? É porque faz parte da gente gostar de coisas dos lugares. Então se chama simetria. Você vai lá, automaticamente se incomoda e arruma o quadro. Ah, mas você viu lá o quadro está torto. Vai lá arrumar então, né? Faz favor. Então é isso daí, né? Simetria é isso aí. É a questão de deixar todas as coisas de uma maneira que fica agradável. Isso é muito importante então na foto. Para a gente entender um pouco mais sobre simetria, ela é agradável aos olhos humanos porque representa harmonia, representa perfeição. Porque naturalmente as coisas são assim. A natureza está cheia de simetria. Porque a natureza é simétrica. Veja, por exemplo, as asas de uma borboleta. Já pensou nela? Veja aí como é que é uma asa de uma borboleta. Totalmente simétrica. Então nós vemos ali os dois lados iguais, né? Passa uma coisa agradável. Então,
Por isso que podemos e devemos usar a simetria nas nossas fotos. Quando você olha uma coisa simétrica, ela passa sinônimo de estabilidade. Não é verdade? A estabilidade está relacionada à simetria. Ela passa também a questão do equilíbrio. Por isso que nós vemos aí essas grandes agências, na publicidade, na arquitetura, usarem a simetria. Porque é o que você vai passar para você algo até relacionado ao aspecto de limpeza, de organização. E na fotografia não é diferente. É muito ruim você ver uma foto totalmente desorganizada. Ou como é gostoso você ver uma foto simétrica, onde que nós vemos as coisas alinhadas de maneira correta. Então, podemos usar bem a simetria, mas a simetria não precisa cair na monotonia. Porque é perigoso, né? Deixar tudo muito certinho algumas vezes incomoda, mas se faz necessário. Por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre a assimetria, tá bom? A assimetria, ela também se faz importante quando executada de maneira correta. Nós vamos ver agora também, né? Vamos ajudar a questão da assimetria, vamos ver algumas ilustrações ou fotos aí, que vai te ajudar que mesmo algumas vezes as coisas não colocadas de maneira ordeira, mas de maneira correta e na posição correta, pode ser algo que passa uma mensagem para você. E também é muito usado essa regra da assimetria na fotografia. Ela, algumas vezes, né, quando colocada de maneira correta, ela pode mexer com você, ela pode passar algo informal. Não é mesmo? Ela pode passar algo informal. E algumas vezes isso é necessário numa fotografia. Então faça o bom uso da assimetria também. Porque regras da fotografia são importantes. Mas algumas vezes deixar de aplicar regras também se faz necessário. E aí entra no campo da assimetria e da simetria. Então, a partir de hoje, preste atenção, né? Nas fotos que você vê, nos layouts, nos designs que você vê, a relação entre simetria e assimetria. E aplique isso nas suas fotos. Aplique isso nas suas fotos que você vai ver de maneira prática como isso pode ajudar em muito, mas em muito mesmo, na sua composição fotográfica. Vamos falar agora um pouquinho sobre profundidade e camadas. Então, quando fala sobre profundidade e também camadas, significa, mais uma vez, você direcionar o seu olhar para aquilo que você deseja na fotografia e faz parte também da composição. Quando nós colocamos camadas na nossa fotografia, nós devemos tomar e muito cuidado a relação foco. Isso. Porque as camadas, embora tenham na sua fotografia a camada A, a camada B, a camada C, você pode, por meio do uso correto de profundidade, você pode direcionar o seu olhar da maneira correta. Vamos imaginar aí, vamos ver isso daí. Olha na ilustração, nós vemos aí que a maneira correta, quando usado o foco, você pode ter objetos na frente ou atrás do seu assunto. Basta o que você quer focar. Será que só está correto quando eu foco na parte A, na parte B ou na parte C? Não, de maneira nenhuma. Então, dependendo de onde você quer direcionar o seu olhar, é onde você vai pôr o foco. E aí, você vai ver a questão da profundidade ou a camada que você deseja selecionar na sua foto. Isso pode ser feito tanto na hora da fotografia, como também você pode fazer isso depois no pós-produção. Mas lembrando, no pós-produção, tome-se muito cuidado para não se perder qualidade na sua foto. A questão da profundidade, ela é muito importante quando fazemos fotos de coisas fixas, por exemplo. Quando usamos coisas fixas, elementos fixos na fotografia, acima ou abaixo da nossa fotografia, tome muito cuidado com a mudança de perspectiva na sua composição, porque ela pode alterar o tamanho do primeiro ou do segundo plano em relação àquilo que você está tirando foto e que você deseja que a pessoa olhe. Você pode optar por fazer o uso de camadas da maneira correta e usando de maneira mais natural possível.
Então tome muito cuidado. Então tenha cuidado para manter o equilíbrio na sua imagem, diferenciando ali aquilo que você deseja do resto que tem na sua imagem. Então faça bom uso aí da profundidade e da camada, que você vai conseguir de fato destacar aquilo que você deseja, e você vai conseguir fazer uma boa foto usando uma boa composição de maneira correta. Então é isso aí. Use a profundidade, use as camadas, mas tenha o equilíbrio e use de maneira correta, que a sua foto vai sair realmente bem feita.